importa o tamanho da sua empresa, seja ela grande ou pequena, o registro de sua marca é fundamental. Fazer isso não só dará identidade para o seu negócio, como garantirá vantagens essenciais para encurtar o seu caminho para o sucesso. A função primordial de uma marca é individualizar um serviço ou produto no mercado e, com isso, fazer com que possam ser identificados pelo público. Criar esse diferencial pode ser determinante para quem quer abrir uma empresa e se destacar no seu ramo ou área de atuação. Ao abrir uma empresa e fazer o registro de uma marca, isso traz garantias contra o uso indevido, resguardando o seu empreendimento da concorrência desleal e de atos de má-fé realizados por terceiros. Abertura de empresa e registro de marca, esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Muito legal, muito bacana a gente poder conversar sobre esse tema. E olha só, quem vai nos ajudar nessa caminhada, respondendo não só as minhas, mas obviamente as suas perguntas também, é o advogado Dr. Franklin Gomes, ele que vai nos ajudar nessa caminhada. Ele é especialista, principalmente nessa área de propriedade intelectual também. Dr. Franklin, obrigado por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda, estar aqui essa tarde. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. É um prazer poder participar do teu programa, poder contribuir com esclarecimentos sobre esse tema tão relevante que é a propriedade intelectual, especialmente como foi passado aqui na reportagem de abertura, com relação à marca, a importância da marca para o empresário, para as pessoas que possuem um negócio no Brasil. Dr. Franklin, eu vou começar primeiro tentando entender o nosso cenário atual. E aí eu quero colocar dois pontos nessa conversa, quando a gente fala principalmente da abertura de empresas. Primeiro, a crise do novo coronavírus, que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo, e a nossa situação econômica atual. Como que esses dois fatores contribuem positiva ou negativamente para essa abertura de novos negócios, para aquela pessoa que quer empreender, que quer ter o seu negócio, que quer se destacar, como a matéria disse, né, no seu ramo. Como é que esses dois fatores influenciam atualmente nessa questão? Olha, Zeca, eu até acreditava no início da crise, evidentemente com toda a pandemia causada pelo coronavírus, que nós tivéssemos um impacto muito maior nos negócios. Não só dos negócios de empresas já consolidadas e também de indústrias, mas dos pequenos negócios, né? E principalmente com relação à proteção do capital intelectual. O registro de marca, da proteção de invenções. A expectativa, pelo menos a ideia inicial, é que houvesse uma grande redução da preocupação em proteger esses ativos. No entanto, os dados revelam o contrário. Em determinados momentos do ano, nós tivemos um aumento com relação à procura dos empresários em proteger as suas marcas no Brasil. A gente está falando do ano de 2019, com aproximadamente quase 250 mil novos pedidos de registros de marcas realizados no Brasil. E desse dado, 80% de brasileiros, empresas brasileiras e pessoas brasileiras, somente 20% de estrangeiros. E o dado mais importante em alguns momentos de 2020, nós tivemos um número maior de pessoas procurando a proteção das suas marcas. Então isso revela que as pessoas passaram, o empresário passou a entender a importância de proteger a sua marca. Ou seja, o capital intelectual, muitas vezes ele é mais importante que o capital físico das empresas. E se me permite, eu quero até contar um caso aqui, muito bacana, que é um caso famoso, inclusive, de um empresário famoso brasileiro, Flávio Augusto, que foi o fundador da WhatsApp, que foi vendida, dono do Orlando City. E ele, numa das entrevistas, ele falou o que aconteceu. Ele criou uma marca que não era WhatsApp, era Winners. E aí o que ele fez? Ele constituiu a empresa, então registrou os atos constitutivos dessa empresa lá na junta comercial, né, para iniciar o negócio, e acreditou com isso que a marca também estaria protegida. Então ele não fez uma pesquisa para analisar isso e acreditou que, bom, abrir a minha empresa, como a maioria dos empresários acabam acreditando, a marca já está protegida. E não estava. Ele foi notificado porque já existia uma empresa com uma marca Winners registrada
Final das contas, ele teve que modificar a marca dele, todo o investimento inicial que foi feito acabou se perdendo. Então aí fica a primeira dica muito importante para todos que estão nos ouvindo, o empresário, o pequeno empreendedor, da importância de entender a diferença entre o nome da empresa dele e o nome da marca. Abrir a empresa não significa que a minha marca está protegida. Muito legal, a gente vai falar muito sobre isso também, Dr. Franklin, mas eu queria até dar um passo atrás aí, antes nessa questão da marca e da proteção dela, falar um pouquinho da abertura dessa empresa. É óbvio que a gente vive uma situação, principalmente do emprego formal diminuindo. Se eu não estou enganado, inclusive hoje foi divulgado um dado pelo IBGE, onde nos últimos 14 anos foi a maior taxa de desemprego no Brasil, se eu não me engano, desde que começaram as pesquisas sobre o tema. Então a gente vive realmente uma crise do emprego formal. Sim. O que, via de regra, é uma oportunidade para a pessoa empreender, né? Ou na informalidade, ou querendo acertar isso, mas ela vai empreender. E eu quero a sua opinião sobre essa questão. O Brasil, o pessoal brinca, né, que o Brasil não é para amadores. É o mesmo. Como é que funciona nessa questão da abertura de empresa? A facilidade, a possibilidade, dá para fazer, é fácil? Como é que está essa estrutura burocrática que, via de regra, a gente escuta muita reclamação, Dr. Franklin? Na verdade, o empreendedor brasileiro ele precisa ser realmente um guerreiro, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que nos últimos anos nós tivemos uma melhora significativa com relação à facilidade de abertura de empresa no Brasil. Mas isso continua sendo o calcanhar de Aquiles para todo empreendedor. Ele ainda enfrenta muita burocracia para abrir um novo negócio. É claro que você tem hoje as MEIs, que você consegue abrir muito fácil. Alguns determinados tipos de negócios podem ser abertos, inclusive diretamente apenas na internet. Mas, de um modo geral, ainda tem uma burocratização muito grande. Apesar de ter sido reduzido o prazo e as formalidades, nós ainda temos uma grande dificuldade, alguma burocracia para constituir novos negócios no Brasil. Você tem toda a razão quando fala que o empreendedor brasileiro ele precisa ser um verdadeiro guerreiro para abrir uma empresa. E depois, não é somente a abertura da empresa, né? É a manutenção dessa empresa. Você tem muitos encargos trabalhistas, encargos fiscais, uma série de responsabilidades que você deve adotar. O empreendedor tem uma série de obrigações, ele precisa de uma empresa de contabilidade para ajudar a cumprir essas obrigações. E isso, claro, vai encarecendo cada vez mais o negócio. Dr. Franklin, até coloquei uma pergunta aqui para a gente falar das vantagens e das desvantagens da abertura de uma empresa no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque o que a gente observa é que a informalidade é o caminho, não sei se natural, da pessoa que perde o seu emprego formal, ela vai tentar alguma coisa, via de regra ela vai para o lado da informalidade. E a gente escuta muito, por exemplo, o governo federal falando da necessidade de novos impostos, de arrecadação. Quando eu não sei, aqui é opinião leiga, tá bom? Não sou estudioso no negócio. Mas que facilitar o acesso do informal à formalidade poderia abrir ali um leque, inclusive de tributos para o próprio governo. Mas que parece que isso não está na pauta ou não é feito. Então eu queria que o doutor comentasse das vantagens da pessoa regularizar a sua situação. E eu não sei se é possível a gente falar até de desvantagens, né, nessa questão aí, ou como é que vai funcionar isso, né? Ou se a desvantagem seria, olha, nem abre a empresa, vai procurar emprego de novo. Não, eu acredito que tem, claro. Primeiro, a gente passa por uma questão de educação, né, na verdade. Para empreender, exige estudo, esse é o primeiro ponto, né? Antes de empreender, o empreendedor, mesmo que ele tenha sido desligado do emprego formal e tenha dificuldade de encontrar uma nova oportunidade, isso não necessariamente deveria empurrá-lo para o empreendedorismo. Esse é o primeiro ponto. Então, ele precisa de um pouco mais de preparo, entender o mercado, entender os competidores, entender o negócio, entender o produto, entender um pouco de finanças, entender de marketing, principalmente de marketing digital. Afinal de contas, vai ser provavelmente o principal canal de aquisição de novos negócios. Então, ele precisa de um pouco mais de conhecimento para iniciar nessa nova jornada. E eu vejo com bons olhos, sim, aquela pessoa que fez essa preparação, fez esse estudo e passou para a formalidade. Ele vai ter vantagem, sim, ele vai ter acesso a crédito, ele vai conseguir regularizar toda a renda
que ele tem. Então, o empreendedor informal, via de regra, ele não consegue regularizar as rendas, ele não tem declaração de rendas, então ele vai ter dificuldade para obter, por exemplo, um financiamento para melhorar o próprio negócio, ou mesmo para fazer a aquisição de um bem para a família, ele vai ter muita dificuldade. Sem contar que você tem também uma facilidade aí com relação aos impostos, né? Os impostos para a pessoa jurídica são diferentes dos impostos para a pessoa física. Então, eu vejo com bons olhos e vejo que empreender de forma formal traz, sim, muitos benefícios. Legal. Doutor, até antes da gente entrar na questão das marcas, realmente, eu queria falar ainda dessa questão da abertura, se tem restrição para essa abertura ou se qualquer pessoa pode abrir uma empresa. E eu faço essa pergunta baseado também no número crescente de pessoas com nome, né, sujo na praça, né, com dívidas e tudo mais. Como é que funciona isso? Essas questões não vão impedir a abertura da empresa. Pronto, legal. Sem sombra de dúvida. Ela vai conseguir abrir a empresa. A questão é que talvez ela tenha mais dificuldade para conseguir crédito. Tá. Esse é um ponto importante. O fato de ter alguma restrição financeira não vai impedir a formalização do negócio. Via de regra, isso não é um impedimento. Mas, sem sombra de dúvida, vai dificultar a obtenção de crédito, capital de giro, se ela não tiver a economia necessária e suficiente para dar o start no negócio. Você falou da necessidade do estudo, né? Principalmente da área financeira, e normalmente quando a pessoa vai abrir um negócio, ela pensa nisso, poxa, quanto que eu vou ter que investir para comprar, de matéria-prima, de pessoal, de aluguel e tudo mais, tal. Poucas vezes eu vejo alguém falando, esse valor eu vou colocar para a abertura da empresa, ou tanto vai ser destinado para essa regularização. É um processo caro essa questão, doutor? Não, na verdade, assim, as taxas que são cobradas pelos órgãos, por exemplo, para a junta comercial, se você vai constituir a empresa na junta comercial do seu estado, não são taxas altas. Tá. A questão é que você provavelmente vai precisar de um profissional para te auxiliar nesse momento. Certo. Então, você vai precisar de um contador ou de um advogado que vai elaborar o contrato social da sua empresa e vai te ajudar com todas essas questões. Então, precisa ter uma reserva não só para as taxas oficiais que são cobradas pelos órgãos, mas, sobretudo, para os profissionais que vão te auxiliar nessa jornada. Inclusive, a Ângela, aqui de São Paulo, mandou uma pergunta para a gente, falando exatamente nessa questão, se é realmente necessário contratar um advogado. Ela colocou aqui do registro da marca da empresa. Mas daí a gente pode até responder as duas, tanto do registro da empresa, da abertura da empresa, quanto dessa questão da marca e da propriedade. Na abertura da empresa vai ser obrigatório, o contrato social precisa ser assinado por um advogado, então precisa ter um advogado, é uma exigência legal. No caso da marca, não tem uma exigência legal, não é obrigatório, mas eu diria que é fundamental. Se nós pegarmos, por exemplo, países que têm uma tradição muito grande em proteção de marcas e patentes, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Se você entrar no escritório de marcas e patentes americano, ele é chamado USPTO, você vai ver que ele coloca lá um disclaimer, um aviso. Você tradução livre, você pode fazer sozinho, mas recomendamos fortemente que você procure um agente, um advogado especializado em propriedade intelectual. Por quê? Para esse procedimento é fundamental que você conheça a legislação. Legal. E é muito difícil para uma pessoa que não tem o conhecimento da legislação interpretar resultados até de busca simples que ela faça na internet. Sim. Via de regra não é fácil, no caso da legislação de marcas e patentes é complexo também, doutor, porque assim, a gente tem mais acesso a alguns códigos legais, né? Então quem nos assiste de repente a CLT, a própria Constituição Federal, que às vezes a gente fala um pouquinho mais, bom, já não são dispositivos simples de você entender, a CLT então mais ainda, década de 50, né? Muito mais difícil. Como é que funciona essa legislação aí? A legislação de propriedade intelectual, ela, na verdade, a legislação brasileira, ela faz parte de tratados internacionais, todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, as regras gerais são aplicadas praticamente em todos os países do mundo. Então, a propriedade intelectual é uma área do direito muito internacionalizada. Certo. Esse é um ponto muito importante. Então, o processo no Brasil vai ser muito parecido com o de outros países que aderiam a esses principais tratados internacionais. Ela tem, sim, alguma complexidade, né? Você precisa realmente ter um pouco de estudo e conhecimento técnico para executar algumas coisas. Então, no caso da marca, você precisa entender o que é uma marca, quais são as marcas que têm o seu registro proibido, interpretar essa questão que nós acabamos de falar com relação ao nome da empresa e o nome da marca. No caso de patentes, é um pouco mais complexo ainda, porque você precisa fazer
buscas para saber se aquilo que você acredita que é uma invenção, você pretende patentear, né? se já não tem em algum lugar do mundo. Então, eu preciso dominar uma série de conhecimentos jurídicos e, muitas vezes, conhecimentos técnicos daquela área específica. Por exemplo, no escritório nós temos um engenheiro que faz pesquisa de patente. Eu sou Franklin, advogado, mas eu preciso de alguém com conhecimento específico quando vai trabalhar num tema relacionado à mecânica, num tema relacionado à química. Então, tem sim complexidade, por isso que é extremamente recomendável a contratação de um advogado e de alguém especializado no tema. O que eu tenho visto muito são pedidos de marcas realizados no Brasil pelos próprios interessados, ou mesmo pedidos de patente realizados pelos próprios interessados, sendo indeferidos por falta de conhecimento técnico específico. Na elaboração disso, muito bacana. Então, o consultor doutor também recomenda fortemente que você procure um advogado e vai te ajudar bastante nessa caminhada aí, com certeza. Dr. Franklin, em alguns momentos você já citou a questão da internet, inclusive dizendo que os negócios digitais aí vão tomar conta, né, do mercado. Como é que anda a questão da internet, tanto de empresas quanto de registro de marcas e de patentes, né, e de ideias? Porque assim, quando a gente fala de internet, a gente fala de uma terra sem lei normalmente. Parece que agora a legislação já está trabalhando para conseguir ou tentar colocar alguns parâmetros ali, algumas regras dentro desse universo digital, mas que não é o padrão. Como é que funciona isso, esses novos negócios, muita gente com empresa na internet, mas nem fala que é empresa, ou nem tem o registro de empresa, oferece serviços, tudo. Como é que está essa questão da internet do negócio? A regra é basicamente a mesma que existe no mundo real para o mundo da internet. Tanto com relação às marcas, como com relação à proteção de todo o negócio. Então, independentemente de ser um negócio completamente virtual, e hoje nós caminhamos cada vez mais para isso, né? Nós estamos vendo, inclusive, grandes conglomerados de empresas deixando de existir fisicamente, então não tem mais o prédio fisicamente falando, mas tem um negócio completamente digital e as regras são aplicadas da mesma forma. Então, essas empresas precisam proteger as suas marcas, ainda que não tenham um estabelecimento físico, essas empresas precisam proteger todo o capital intelectual que elas criam da mesma forma. E também precisam constituir as empresas se assim desejarem. Então, a formalização independe de estar no mundo físico ou no mundo virtual. Ela é recomendável e a proteção é mais do que necessária. Tá. Para a gente migrar dessa questão da abertura da empresa para essa questão da marca também, Dr. Franklin, a Ana, lá de Belo Horizonte, ela manda a seguinte pergunta: qual é o melhor momento para registrar a empresa e a marca, visto que uma empresa só passa a ser reconhecida após 3 a 5 anos? Como é que funciona essa questão do reconhecimento da empresa? Eu queria que o doutor explicasse. E realmente o momento de você registrar a marca, antes, depois, a hora que você teve a ideia, como é que funciona isso? No nascimento, eu costumo falar, é o primeiro ato. Tá. Né? Então, no momento em que eu vou constituir a minha empresa, eu já vou definir ali qual é a expressão, qual é a marca que eu vou utilizar para identificar os produtos ou os serviços que eu vou comercializar. Então, é nesse momento que eu devo me preocupar em, fazer a abertura da empresa e imediatamente fazer a proteção da marca. E nesse momento é fundamental a realização de um estudo. E aqui eu queria chamar a atenção porque muitas vezes as pessoas acreditam que é uma simples busca. Eu jogo na internet aquela marca e vejo se tem essa marca em algum lugar, se tem ou se não tem, eu vou poder utilizar ou não. Não é simples assim. E mesmo a busca que é possível ser realizada no site do INPI, né, ele tem poucos parâmetros de pesquisa. Então existem softwares especiais que os escritórios especializados conseguem realizar. Primeiro, uma pesquisa com aquela expressão. Dessa pesquisa vai retornar uma série de resultados que vão ser interpretados por alguém que é técnico no assunto. Então, muitas vezes, o resultado da pesquisa aponta a existência de uma outra empresa com uma marca idêntica já registrada. Para o leigo, eventualmente vai ser pronto, é um impedimento, eu não posso registrar essa marca. Isso nem sempre é verdadeiro. Por exemplo, você pode encontrar uma outra marca já registrada com a mesma expressão para identificar um produto ou um serviço completamente distinto do seu.
No caso da marca, a novidade que é obrigatória para você obter o registro é uma novidade relativa. O que significa isso? Aquele termo, aquela expressão precisa ser nova somente dentro do meu segmento. Então, se você está buscando, por exemplo, registrar uma marca para identificar camisetas, e você encontrou no resultado uma marca que identifica carros, via de regra, você não terá nenhum impedimento em obter o registro dessa marca. Muito bom. E aí, doutor Franklin, quando a gente fala dessa marca, até para a gente deixar isso também bem claro para quem nos assiste, do que a gente está falando? O logo da empresa, em alguns termos você usou ali o slogan, do que a gente está falando nisso? Porque é até legal que logo no começo, você até usando o exemplo, né, do Flávio também, você disse que não necessariamente o nome da empresa é a marca da empresa, né? Até para a gente distanciar e explicar essa questão. Você pode ter o mesmo nome da empresa como marca ou não. Ou você pode ter, por exemplo, o nome, a expressão da marca como sendo uma expressão guarda-chuva que vai cobrir todos os outros produtos que são fabricados pela empresa. Então, é importante entender que a expressão ela pode ser composta apenas por uma frase, né, ou pelo um nome, como as pessoas costumam dizer, ou pode ter essa expressão mais um elemento figurativo, ou pode ser essa expressão estilizada, ou pode ser um logo, como você mesmo disse, que é o que nós chamamos de marca figurativa. Portanto, você pode ter uma marca nominativa, que é só a expressão, você pode ter uma marca mista, que é essa expressão mais um logo, ou você pode ter também uma marca figurativa, que é só o logo. Dr. Franklin, eu quero retomar o nosso bate-papo falando sobre o papel do Sebrae nesse momento aí. Algumas perguntas chegando sobre isso. Poxa, o Sebrae pode ajudar? O que eu encontro lá? Que tipo de serviço? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse papel e desse auxílio ao empreendedor. O Sebrae ele realmente tem um papel muito importante de apoio ao empreendedor. Então, apesar do Sebrae não realizar abertura de empresas, não realizar registro de marcas, ele não tem esse papel. A abertura de empresa ela é realizada, dependendo do tipo de sociedade, mas via de regra, na junta comercial do Estado, e o registro da marca ele é feito único e exclusivamente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o famoso INPI. Mas o papel do Sebrae de orientação e de capacitação dos empreendedores é fundamental. Então, você pode verificar que o Sebrae, por exemplo, oferece uma série de cursos de capacitação. Cursos de marketing digital para empreendedores, cursos de finanças para empreendedores, inclusive até cursos de RH. Então, o Sebrae ele exerce um papel muito importante, principalmente na parte de educação. Muito bacana. Inclusive, esse foi o comentário que a Paula mandou. Ela falou assim, o Sebrae indica que procuremos as informações no INPI. Isso. E ela fala, essa realmente é a melhor solução? Ela colocou aqui até que para registro de marca. Sim, o INPI é o órgão no Brasil, que é o órgão responsável por receber pedidos de registro de marca, analisar esses pedidos de marca e conceder ou não os registros de marca no Brasil. Então, todo o processo é realizado no INPI. No site do INPI você também vai encontrar uma série de materiais, orientação, o passo a passo, como funciona. Então, o empreendedor também, se quiser beber dessa informação, ele tem tanto a fonte do Sebrae como também a fonte do INPI. Legal. E como eu disse no bloco anterior, Zé, que aí é super importante, o empreendedor não está proibido de realizar sozinho o procedimento. A questão é que esse procedimento, via de regra, ele exige conhecimento específico, inclusive um conhecimento prévio, que é para a realização do que nós já comentamos, da pesquisa e depois do estudo. Portanto, é super recomendável que sim, ele entenda mais sobre o tema, mas que, se possível, que ele procure um apoio especializado no momento de proteger o que provavelmente vai ser o item que vai catalisar todos os esforços dele durante a jornada no mundo dos negócios. Legal. Dr. Franklin, a gente até falou da questão do negócio na internet, e aí agora pensando, inclusive com a resposta anterior da marca e da patente, fiquei aqui raciocinando, que isso não necessariamente tem a ver com o domínio que a pessoa vai utilizar na internet, né? E eu falo essa questão do domínio porque, bom, você tem a marca, tem um nome. Todo mundo vai procurar na internet aquela marca, mas nem sempre o site, o Instagram, o Facebook
leva aquele mesmo nome, porque alguém já tinha aquele domínio ou tudo mais. O doutor vai explicar como é que funciona isso aí pra gente. São coisas distintas, registros distintos, ou o negócio da internet é mais domínio público, como é quem chegou primeiro domina? Como é que funciona? Não. Lembra quando nós falamos no início do bloco anterior, quando foi a questão em que momento eu devo decidir sobre a marca e sobre a empresa? Sim. É nesse momento que é importante o planejamento. Por isso que a gente fala sempre em estudo. Porque provavelmente o empreendedor ele vai querer se identificar em todos os canais com a mesma marca. Sim. Ele vai querer ter o domínio www, a marca dele. Ele vai querer ter a página nas redes sociais, o perfil @ a marca dele. E ele vai querer ter a marca dele registrada. Então é fundamental que ele faça esse estudo já nesse momento para verificar a viabilidade de obtenção de toda esta proteção. O registro do nome de domínio não é feito no INPI, é no registro BR. Tá. E a regra lá, a regra geral é: o primeiro a pedir leva. E depois tem uma série de outras exceções, como é o caso da marca também. Agora, é evidente, se você é titular de um registro de marca para determinado produto ou serviço já concedido no Brasil, e se eventualmente você não teve a cautela de obter o registro do nome de domínio também com a mesma expressão, e se alguém posteriormente obter esse registro desse domínio www com a sua marca e passa a oferecer os mesmos produtos que você oferece ou os mesmos serviços que você oferece, vai ser possível tentar resgatar esse domínio para você. Existem procedimentos que podem ser realizados no próprio registro.br, como também, em última instância, uma disputa judicial para rever esse nome de domínio. E é muito importante a pesquisa, Zeca, eu já enfrentei isso em vários momentos na minha atuação profissional, empresas, ou empresários dedicados exclusivamente a registrar o maior número de nomes de domínios possíveis, simplesmente para depois negociar esses nomes de domínios. Então, assim, é absolutamente possível conseguir, no caso, na hipótese que eu falei aqui antes, obter esse nome de domínio para quem tem o legítimo interesse, mas isso vai incorrer em mais despesas, seja um apoio profissional, jurídico, eventualmente uma disputa judicial. Por isso a gente volta ao tópico 1, Sim. Da educação, do planejamento, do estudo, para que a gente evite isso. E tem uma outra vantagem também, o titular do registro da marca, ele eventualmente terá a possibilidade, inclusive, de derrubar uma página nas redes sociais que utilize a sua marca como perfil. Tá. Então, traz muita proteção, mas aquilo, precisa antes fazer o estudo, analisar, se preparar muito bem para ingressar no mundo dos negócios e dormir com a cabeça tranquila. Exatamente, porque senão um monte de gente pode tirando vantagem do seu negócio. Sem sombra de dúvidas. E você nem sabia, foi pensar às vezes depois, né? As empresas que já estavam consolidadas antes do mundo digital, principalmente, né? Sim. Depois foram pensar nisso. Imagino que elas enfrentaram mais problemas. Quem está entrando agora já pode pensar nisso. É que nem sempre acontece, né? Eu vou trazer até assim, avançando um pouco na nossa conversa, se você me permite, por favor. Falando mais novamente agora sobre a internet, sobre esse mundo digital, né? Hoje as empresas praticamente estão todas digital. O escritório, por exemplo, hoje ele está desde 16 de março funcionando simplesmente online. Todos os colaboradores estão trabalhando online. As pessoas vendem na internet, elas oferecem o seu serviço na internet e hoje executam esses serviços na internet. E como elas fazem para encontrar os destinatários dos seus produtos ou serviços? Criam conteúdo, fazem campanhas, usam muito o buscador Google para fazer, por exemplo, campanhas no Google AdWords. O famoso link patrocinado. Isso tem tudo a ver com marca. Por quê? Muitas vezes os competidores utilizam como palavra-chave a marca do principal concorrente. Caramba! Então vamos imaginar aquele player, aquela empresa que é a mais afamada, é a mais buscada. Normalmente ninguém entra lá www e o nome, a gente entra na frase do Google e joga lá a marca que vai no primeiro resultado.
ele faz uma campanha e coloca como palavra-chave do link patrocinado a marca do competidor. Se essa marca não está registrada, eu vou ter muita dificuldade em impedir esse tipo de ação. Nós tivemos há 2 anos ou 3 anos no escritório um caso como esse, que foi a maior indenização por violação de marca registrada utilizando essa expressão no link patrocinado do Google Ads. A condenação em primeira instância foi de R$1,5 milhão de reais. Esse valor foi revisto no tribunal, teve um acordo, houve um pagamento significativo, um montante significativo, mas para mostrar que a internet, não é terra sem lei, e 2, como é importante também proteger a sua marca e tomar cuidado ao realizar campanhas no Google AdWords, evitando, ou melhor, não utilizando marcas ou expressões dos seus concorrentes, porque eventualmente você pode estar aí criando uma tremenda dor de cabeça. Sim, sem dúvida, lucrando com isso, né, com o sucesso do outro, que situação. E aí, doutor, quando a gente fala de toda essa criação, às vezes quem está nos assistindo fala, poxa, mas isso é muito difícil, como é que eu vou ter um logo novo, um termo novo, alguma coisa não que ninguém nunca usou? Você já disse que dependendo da área você pode até ter questões semelhantes, mas, poxa, eu imagino que você possa usar referências, termos chaves, não sei, é preciso ter tudo novo, tudo, nada, como é que funciona isso? Até eu fico intrigado. Como é que eu vou conseguir, né? No caso das marcas, né, e é uma coisa super interessante, tem uma tendência natural, principalmente isso não é uma crítica à turma do marketing, mas tem uma tendência natural, e do empreendedor também, de tentar atrelar cada vez mais o produto dele ou o serviço à própria marca. Então ele quer colocar na marca dele a expressão, o próprio produto. Ele não vai conseguir o registro dessa forma, porque as expressões genéricas e de uso comum ou meramente descritivas, elas não podem ser registradas como marca. Eu não vou conseguir registrar restaurante como marca, escola como marca, perfume como marca, para identificar esses itens. Agora, eu não preciso necessariamente uma expressão completamente, que não existe em lugar nenhum, né? A gente costuma falar que é uma expressão fantasiosa, que, por exemplo, não tem nenhum significado no dicionário. Eu posso utilizar uma expressão que já existe e que, inclusive, eventualmente, é utilizada por uma outra empresa, por uma outra pessoa, desde que em segmentos completamente distantes e desde que essa marca, essa expressão que eu esteja escolhendo, não seja uma marca que a gente fala que é a marca de alto renome. Porque a marca de alto renome, e eu vou dar o exemplo que vai ficar claro aqui para todos os seus telespectadores, é aquela que ela é tão afamada, mas ela é tão famosa que não importa onde ela esteja fixada. Qualquer produto, eu sei quem é. E aí o exemplo talvez mais clássico seja a Coca-Cola. Eu vou bater Coca-Cola, eu sei que é a Coca-Cola, não interessa. Posso ver Coca-Cola numa roupa, aliás, já há algum tempo eles têm roupas Coca-Cola, mas pode ser carro, pode ser em qualquer produto ou serviço. Fora essas exceções, se eventualmente você identificar uma expressão que você simpatizou, e mesmo que ela já esteja sendo utilizada por uma outra empresa, mas que seja por uma atividade completamente distinta, não vai haver, via de regra, impedimento para você obter o registro dessa marca. Isso é um ponto super importante. É aquela história da novidade relativa, né? Sem falar o juridiquês aqui, mas é aquela novidade que precisa ser só ali dentro daquela caixinha. Eu só preciso que todo mundo que esteja dentro daquela caixinha não tenha a mesma marca que eu tenho. E essa questão da marca, doutor, às vezes só o nome e depois você pensa em outras coisas que você vai utilizar, como um desenho ou algum logo ali, pode ser feito isso separado ou todo esse material de identificação, não sei se é exatamente esse o termo, já precisa estar elaborado e registrado tudo de uma vez, vamos falar assim? O ideal é que você prepare a identidade visual do seu negócio já num primeiro momento e tome essa decisão. Por quê? Uma vez iniciado o processo, eu não tenho como fazer alterações. Então vamos imaginar que o Zeca resolveu registrar a marca dele para identificar carros. Zeca Carros. O Zeca não criou nenhum logo. Por enquanto vai ser só Zeca, como se escreve. A gente chama isso de marca nominativa. Então o Zeca vai, contrata o Franklin, que vai fazer esse processo para o Zeca no Brasil e em outros países,
E a partir do momento que o Franklin iniciar esse processo de registro de marca, eu não vou poder fazer alterações. Então, o Zeca, 2 meses depois, procura o Franklin e diz: Franklin, eu sei que o registro ainda não saiu, eu criei um logo aqui, eu queria colocar esse logo também. Eu vou falar: sem problema nenhum, Zeca, nós vamos fazer um outro registro. Nós vamos começar um outro processo e vamos proteger essa parte também, porque aquilo que já foi iniciado não vai poder ser alterado. Muito bacana. Doutor, chegou uma pergunta também pelo nosso telefone, aqui de São Caetano, né, Grande São Paulo. Diferença entre o registro da marca, ou o produto, e o serviço que é oferecido. São questões distintas, né? Ou a marca precisa relacionar ao produto que é oferecido? Como é que funciona isso? É separado. Tá. Então vamos imaginar o seguinte: o Zeca resolveu, trazendo todo aqui você como exemplo. Fica à vontade. O Zeca tem um negócio e ele vende roupas. Ele tem uma loja de roupas. Chama Zeca Confecções. Tá. Criou uma logo. Falou: Franklin, eu não quero mais ninguém no Brasil utilizando a marca Zeca para identificar o comércio de roupas. Eu já criei meu site, que é www.zeca.com.br. Eu já tenho minha loja física, inclusive. Estou pensando depois até em franquias. Eu não quero que ninguém mais faça isso. Vamos fazer o estudo, é viável, proteger, está lá. Somente o Zeca pode utilizar a marca Zeca para identificar loja de roupas. Então são os serviços. 2 meses depois, o Zeca fala: Franklin, o negócio está indo super bem, resolvi agora também fabricar roupas. Além de ter a marca da minha loja, as peças agora também vão ter a marca Zeca. Então, eu era uma loja multimarcas, vendia de outras marcas, mas agora eu também vou vender as marcas, as roupas com a minha marca. Nesse caso, nós vamos precisar então de um registro de marca de produto, para garantir que somente o Zeca possa vender peças de vestuário com a marca Zeca no Brasil. Então essa é a diferença principal entre marca de produto e marca de serviço. Bacana. Chegou uma outra pergunta perguntando da diferença da marca e da patente. Vou deixar para daqui a pouco, doutor, que daí a gente já entra na parte da patente também, como isso funciona. Eu quero que o doutor fale um pouquinho do tempo que se leva para resolver essa questão das marcas. Se é um processo demorado. E eu pergunto isso baseado assim, no que eu estou imaginando, o cara que já está preparando tudo ali, a ansiedade dele. Já quer produzir, já quer confeccionar, já quer ter o logo, aquela identidade visual, tudo preparado. Como é que funciona isso? É um processo realmente demorado, leva tempo, tem uma estimativa de tempo para tudo isso estar resolvido? Eu vou voltar, antes de responder essa pergunta, Zé, que se me permite, ao nosso ponto inicial de todos os momentos. Preparo, estudo. Porque a partir do momento que eu faço aquela pesquisa e depois o estudo, eu já tenho um grau de probabilidade de concessão do registro da marca muito grande. É óbvio que eu não estou garantindo, mas a probabilidade de você passar a ser o dono daquela marca no Brasil é muito grande. Agora, com relação aos prazos, há algum tempo nós tínhamos no Brasil um grande problema com relação a demora para análise dos pedidos de registro de marca. Nós estamos falando aí de processos que levavam 3 anos, às vezes muito mais do que isso. Hoje, 2020, felizmente, quando um cliente me pergunta quanto tempo mais ou menos, doutor, para ter uma decisão se eu levo ou se eu não levo o registro da minha marca, eu tenho a satisfação de dizer para ele aproximadamente 8 meses. E tenho sido agraciado com muitas surpresas de processos sendo concedidos em até 6 meses. Então, o empreendedor que quer proteger a sua marca, saiba que o Brasil, o INPI, tem acelerado o processo de análise e não tem levado mais do que 8 meses via de regra. Muito bom. Doutor, eu vou aproveitar esse finalzinho desse bloco aqui para pegar 2 perguntinhas que chegaram. E as 2 são parecidas, que elas falam da transferência da propriedade. A primeira é da marca. A Paula aqui de São Paulo pergunta se é possível transferir a propriedade de uma marca. Sim, sem nenhum problema. Nós vamos ter algumas exigências para que isso seja realizado, mas via de regra eu posso. Então o Zeca é titular do registro da marca Zeca para confecções. Tá. O Zeca quer vender a marca ficou muito famosa, fez uma avaliação, ele quer transferir para outra empresa. Pode fazer isso? Pode. Tem um procedimento que é feito para isso, precisa realizar
confeccionar um contrato de transferência do registro da marca. Basicamente, a principal questão é saber se quem vai receber aquela marca também pode ser titular daquela marca. O que eu quero dizer com isso? Se o Zeca é uma empresa, uma loja de roupas, se ele vai vender ou vai transferir a marca dele para outra empresa, eu não posso transferir essa marca para outra empresa que, por exemplo, é uma indústria farmacêutica. Tá. Porque ela não comercializa roupas. E aí, muito provavelmente, o INPI vai negar a transferência. Fora desse caso, não vai ter grandes problemas na realização da transferência. Pegando essa questão da transferência, o Jorge até mandou aqui se o titular da marca tem alguma obrigação específica. E aí eu queria, na verdade, complementar perguntando se um CNPJ pode ser dono da marca. Você até citou aí, né, uma loja que vai transferir para uma indústria. Então eu posso ter um CNPJ que ele vai ter várias marcas registradas naquela empresa ali, que tem até um nome direitinho do negócio. Aí o Dr. Franklin de repente vai falar que eu não vou saber direito aqui, mas é possível isso? É possível, sim. O titular do registro pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, o CNPJ. Legal. E via de regra, as grandes empresas, né, elas têm uma chamada marca guarda-chuva, vamos dar o exemplo da Unilever. Sim. Embaixo ela tem lá uma série de outras várias marcas. E a pergunta do internauta, desculpa... Era se o titular da marca tem alguma obrigação específica. Tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas sempre perguntam. Eu sou obrigado a usar a marca? Então, obtive o registro. Tá, fui lá. Legal. Olha, eu quero garantir isso aqui, uma ideia genial, essa expressão aqui vai fazer muito sucesso, mas eu não tenho nada ainda rodando, o negócio ainda não está funcionando. Eu tenho alguma obrigação? Não, nos primeiros 5 anos. Então você pode fazer o registro da marca, obter o registro da marca, ficar com ela, com o português claro, no bolso, certo, mas por esse período. Depois disso, se você não estiver utilizando essa marca, eventualmente um terceiro, até mesmo o próprio INPI de ofício, pode entrar com um processo que a gente chama de processo de caducidade, ou seja, deixou de utilizar e ele vai perder o registro da marca. Esse é o único ponto ali importante para a gente observar. Fora isso, ele pode ficar com a marca dele lá, guardada, esperando o melhor momento para fazer um lançamento, ou eventualmente até para fazer uma transação com outras empresas. Esse tipo pode ser interessante para alguém que estava planejando esse lançamento para esse ano, por exemplo, já no processo, mas por conta de tudo que aconteceu, a pessoa achou melhor dar aquela segurada. É o que a gente falou do estudo. Sim. Então eu fiz um estudo, primeiro momento eu já vou pesquisar se é viável, eu vou fazer o estudo. Sendo viável, eu já devo iniciar o processo, por quê? A gente está falando aproximadamente, toda semana, 5 mil novos pedidos de registro de marca no Brasil. Muita coisa. Então, se o Zeca me pergunta hoje, terça-feira, que é quando sai a atualização desses dados, eu dou uma resposta. Se o Zeca me perguntar semana que vem, provavelmente nós vamos ter outra resposta. Já é outra totalmente diferente. Bom, vamos atender uma telespectadora. Claro. Quem vai falar com a gente é a Vera Lúcia. Ela fala lá de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. Vera, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me escutando bem, Vera? Muito bom. Olha só, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? Dr. Franklin também já te escuta. Vamos lá. Bom, parabéns pelo tema, primeiro. E eu queria... Vamos lá, Vera, pode fazer a sua pergunta. Estou te ouvindo, vamos lá. Eu queria saber o seguinte. Certo. Essas páginas da internet sempre aparecem vários produtos que a gente acha interessante para fazer e também vender. Tá. Eu queria saber o seguinte. Se a pessoa vê uma coisa interessante e ela queira fazer igual ou parecido, certo? A outra pessoa que está lá, que ela pode processar, ela tendo um nome dela, uma marca registrada, ela pode processar a outra pessoa que não tem marca nenhuma e está vendendo assim um produto parecido com o dela. Bom, Vera, obrigado pela sua participação. Pelo que eu entendi, ela viu um produto na internet, gostou. Não sei se ela, de repente, já tinha um produto parecido e usou, de repente, a embalagem, a marca, algo semelhante. E ela pergunta se a pessoa é proprietária, se ela pode processar quem está utilizando. Excelente pergunta, Vera, sem sombra de dúvida. O titular do registro da marca, portanto, se eu tenho uma marca já registrada no Brasil, eu sou a única empresa ou pessoa que posso utilizar aquela marca para identificar aqueles produtos ou serviços. Significa dizer que qualquer outra pessoa que utilize aquela marca
vai correr o risco de ser acionada judicialmente. E aqui, Zeca, uma coisa super importante. Desde 1875, então já faz um pouquinho de tempo, que utilizar uma marca já registrada, sem autorização do dono, né, do titular do registro, é crime. Ou seja, eu não vou ser sujeito a uma ação civil de indenização, busca e apreensão, ter que parar de comercializar aqueles produtos, mas eventualmente eu posso ser processado criminalmente. O crime contra registro de marca é um crime que tem uma pena de até 1 ano de prisão. Existe um projeto para aumentar isso para 4 anos, mas enfim, hoje até 1 ano de prisão. Então, muito cuidado. Se eu tenho um produto que já tem uma marca registrada, eu não devo reproduzir essa marca registrada em produtos idênticos ou semelhantes, sob pena de ter um problema muito grande. E a questão do produto, doutor, vou só usar um exemplo aqui para ilustrar. Nós estamos em época de final de ano, então de repente tem ali aquela produção daqueles pães, né, de final de ano ali, o panetone, que todo mundo gosta e tudo mais. O produto pode ser o mesmo? Então, não é a marca, não está usando a marca, mas está usando o produto. O produto pode. Não tem problema? Não tem. Com relação ao produto, o exemplo do panetone é um exemplo muito bom, né? Porque até as receitas culinárias... muito bom. As receitas culinárias, por exemplo, elas não têm proteção. Você não protege como marca, não protege como patente, não protege como direito autoral. A Associação Brasileira dos Bares, Restaurantes, até tem lá um registro, mas que a Justiça tem dito que não tem proteção às receitas culinárias. O produto, nesse caso específico, ele pode ser vendido mesmo, produto sem problema nenhum, com uma outra identificação. Cuidado com a embalagem, porque se o competidor tiver uma embalagem que ele desenvolveu, mesmo que essa embalagem não tenha um registro, você não vai poder reproduzir a mesma embalagem. Isso a gente fala aí um termo em inglês para dizer que é trade dress, conjunto imagem, enfim, uma concorrência desleal. Então você não pode reproduzir a embalagem. O produto sem problema nenhum. Salvo quando a gente estiver falando, por exemplo, de um produto industrializado ou alguma coisa que pode ser objeto de patente. Tá. Se tem alguma coisa ali na receita ou no produto que é específico que aquela pessoa registrou. Antes de fazer a próxima pergunta, só mais um detalhezinho nessa. Às vezes a utilização de cores semelhantes, né? Porque algumas empresas têm uma cor específica. Aí você na sua embalagem põe aquela cor ali, a associação é imediata. Tem problema ou aí não? Não pode também. Não pode. Se você for um competidor que estiver se aproximando, tem algumas empresas que são muito conhecidas pela combinação de cores em determinados produtos. Isso não significa que ela é dona da cor, mas é que aquela identidade que ela criou, que ela desenvolveu, que ela investiu, se você estiver utilizando a mesma identidade para identificar produtos idênticos ou semelhantes, você corre o risco sim de ser acionado judicialmente. Então a recomendação é não faça isso. Nós tivemos recentemente no escritório um caso como esse, de uma grande fábrica de produtos da área agrícola, que é muito conhecida por um conjunto de cores. Certo. E tinha um competidor que fabricava também alguns produtos e começou a utilizar esse conjunto de cores. Ele teve que parar de utilizar esse conjunto de cores, porque o consumidor, quando ele bate o olho, ele já associa imediatamente àquela outra empresa. Muito bom aí, pra gente aprender também, né? Estou encerrar esse bloco então com a pergunta aqui da Josélia. Ela fala que ela tem a empresa dela tem cartão de crédito. Ela não colocou aqui explicando direitinho, mas ela fala que ela vai passar a empresa para outra pessoa. Ela pergunta, a transferência desse cartão é automática ou são questões diferentes? A empresa é uma, o cartão de crédito que essa empresa oferece é outra. O que a gente pode falar para a Josélia enquanto eu me preparo para dar um recadinho? Tá, doutor? Vamos entender bem a pergunta dela. Se for o cartão de crédito da própria empresa, quando ela vai fazer, vamos dizer, a cessão ou a venda do negócio, todos os ativos vão para o comprador. Então, não só o que ela tem efetivamente de produtos, o nome, mas também todas as relações que ela tem bancárias. Vamos imaginar que ela tem uma conta bancária, que ela tem cartão de crédito, que ela tem um cadastro nas operadoras de crédito via aplicativo. Então, tudo isso, quando eu faço a transferência, eu faço a venda do negócio, automaticamente vai para o novo comprador. É claro, estou falando isso se estiver vinculado ao CNPJ e não à pessoa física. Vamos com a pergunta do Manuel lá de Campinas, doutor Franklin. Ele pergunta, na verdade, qual a diferença da marca e da patente. Até para a gente já dar essa caminhada aí para essa questão da patente também, por favor. Vamos tentar fazer de uma forma mais simples possível. A marca, basicamente, é um sinal distintivo. É uma expressão
que tem como finalidade identificar um produto ou um serviço. Ponto. É isso. Agora, já a patente, pelo contrário, a patente é uma forma de proteção de uma invenção. Então, se eu invento alguma coisa, eu posso proteger essa invenção por meio de uma patente. Então, vamos imaginar um equipamento, né? Então, eu tenho lá uma máquina que vai fabricar pães. E aí eu desenvolvi uma máquina que vai fabricar pães que tem diferenças com relação às máquinas que já existem. Eu posso, eventualmente, preencher os requisitos, é claro, eu posso patentear essa tecnologia dessa máquina de fabricar pães e, a partir de então, eu serei o único que poderei fabricar, comercializar, vender ou autorizar alguém a produzir uma máquina com aquelas características. Agora, eu posso, eventualmente, também associar uma expressão, uma marca a essa máquina. Portanto, a máquina poderia ter uma patente protegendo o funcionamento e também uma marca atrelada ao produto. Muito bom, dado o nosso recadinho, vamos retomar o nosso bate-papo, Dr. Franklin. Chegou uma pergunta aqui da Elza e ela fala o seguinte: eu tenho uma empresa de aluguel de cadeira e guarda-sol lá na praia de Ubatuba. Esse é emprego bom, hein? Chegando o verão agora, vai bombar. E ela pergunta como é que ela faz para registrar a marca que ela tem. Ela inclusive mandou aqui o nome da empresa também. Vamos dar uma ideia para ela dos procedimentos para ela fazer para registrar essa marca, doutor? Claro, sem sombra de dúvidas. Bom, como a gente falou no início, aqui logo no primeiro quadro, seria muito importante que ela consultasse um especialista para auxiliar nessa jornada. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para quem pretende tentar realizar esse procedimento sozinho. Você deve, em primeiro lugar, entrar no site do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é www.inpi.gov.br. Lá você vai ter uma série de informações sobre como funciona o registro de marca no Brasil. E lá, o primeiro passo que eu recomendo que se faça, ainda que não consiga ter os resultados desejáveis, é uma pesquisa. Você vai entrar lá no site, vai clicar em marcas e tem lá uma lupinha escrito busca. E aí você vai poder fazer uma pesquisa para tentar identificar se a marca das suas cadeiras ou do serviço que você oferece já não foi registrada por uma outra empresa no Brasil. Se o resultado indicar que já existe um registro para essa mesma expressão, para identificar os mesmos produtos ou serviços, provavelmente você não vai conseguir registrar essa marca. Agora, de outro lado, se o resultado for negativo, ou seja, você não identificar absolutamente nada, vai ser viável a realização do registro, você vai ter que recolher as taxas cobradas pelo INPI, salvo o melhor juízo, para a pessoa física a taxa do INPI é de R$ 142, pessoa jurídica, se não me falha a memória, Zeca, eu acho que a taxa inicial é R$ 355, você vai ter que fazer um cadastro lá no site do INPI, vai ter que gerar essa guia, efetuar o pagamento, depois você vai conseguir acessar o sistema de pedidos de registro de marca do INPI e vai ter lá mais ou menos um passo a passo de como proceder. Mas eu reforço, se você tiver condições, vale muito a pena consultar um profissional para te ajudar nessa jornada. Muito bacana, inclusive só faltou um detalhe, viu? Você mandar direitinho a praia que está lá, a barraca lá, para a gente poder fazer uma visita depois lá, viu? Ganhar esse aluguel dessas cadeiras aí também do guarda-sol. Obrigado pela sua participação. Dr. Franklin, infelizmente nosso tempo vai passando muito mais rápido do que a gente gostaria. Mas eu queria rapidamente, antes de encerrar, falar um pouquinho sobre essa questão das patentes. Como é que foi esse último ano aí na questão desse registro aí? Já que a gente está falando de inovação, de tecnologia, e a gente viveu um ano muito conturbado, né? Você falou da questão das marcas, até um aumento, uma manutenção disso. Como é que ficou nessa questão das patentes? No caso das patentes, nós tivemos uma diminuição no número de pedidos de patentes que foram realizadas no Brasil. Infelizmente, o Brasil ele tem um polo de inovação muito grande. As empresas, elas inovam, e elas inovam no seguinte sentido: elas resolvem problemas técnicos, elas criam produtos ou processos que trazem ganho de
prazo de tempo, economia de material, e nem sempre reconhece que isso é possível proteger por meio de uma patente. Entendi. Zeca, nós não estamos falando de um pequeno empreendedor, não. Nós estamos falando de indústrias com 1.000, 2.000 funcionários que têm departamento de desenvolvimento de produtos que não têm esse conhecimento e acabam não fazendo esse procedimento. E um dado que revela muito isso é o número de pedidos de registros de marca, de patentes, aliás, realizados no Brasil, a maior parte é de estrangeiros, não é de brasileiros. Caramba. Enquanto no caso das marcas, praticamente 80% são brasileiros, e desse número, a maior parte, pequenos empreendedores e pessoas físicas, mais do que as grandes corporações, quando a gente migra para a patente, a maior parte são os estrangeiros, as empresas estrangeiras que vêm buscar proteção das invenções no território brasileiro. Então, um alerta para os empreendedores, para os empresários, para as indústrias, reconhecerem aquelas soluções que às vezes desenvolvem dentro de casa e que podem sim ser protegidas e fazer parte do patrimônio intelectual das empresas. Um minutinho. Um minuto. Para responder essa daqui, a patente ela fica com a empresa ou com a pessoa que desenvolveu, ou aí vai depender do negócio e do contrato entre elas? Regra geral, funcionário desenvolveu alguma coisa que é objeto do trabalho dele, ele é um inventor, né? Então tem os direitos lá como inventor, certo, mas é parte do trabalho dele. Quem vai poder explorar, quem vai ser, vamos dizer, o dono dessa patente, vai ser a empresa. Tá. Muito bom. Franklin Gomes, advogado, ele que nos ajudou nessa caminhada. E, doutor Franklin, já fica o convite para voltar, porque tem muito bate-papo ainda, até sobre outros temas também que a gente possa conversar aqui. Muito obrigado, foi uma alegria recebê-lo. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar respondendo as perguntas dos internautas. Eu fico à disposição sempre que precisar, vai ser mais do que um prazer estar aqui, contribuindo de alguma forma para ajudar a disseminar a importância da proteção do capital intelectual no Brasil. Os brasileiros empreendedores precisam proteger as suas criações no Brasil e em outros países também. Acho que isso é o principal recado que eu gostaria de deixar. Com certeza. E depois ele volta também para dar dicas de saúde do triatleta Franklin, aí não como advogado, mas em outro momento. Muito bom. Ó, tome nota dos contatos dele rapidinho, se ficou dúvida ou perguntas, ou até para você conhecer melhor o trabalho. Pelo telefone, código 11 97651 7525, 97651 7525. Ou pelo site fgpi.com.br, aparece aí na sua tela. Se você achar mais fácil, vai lá no perfil do Instagram, @FG Propriedade Intelectual. Tudo aí direitinho para você, tome nota e localize, tá bom? Para você poder segui-lo e conhecer melhor o trabalho também.